Hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Eu trouxe 10 pontos importantes para a gente pensar sobre o suicídio. Então vamos tirar esse tempinho para a gente refletir um pouco juntos aqui. 10 pontos que não são suficientes, não esgotam o assunto, mas eles abrem campos na nossa mente, no nosso coração, para a gente pensar a respeito do suicídio. Então fique aqui com a gente. O primeiro ponto é que o suicídio não é uma questão somente relacionada aos transtornos mentais. Não tem a ver somente com questões mentais. Tem a ver com a psicodinâmica emocional. O suicídio também tem uma questão social. Quando o ambiente ele está muito áspero, muito árido, quando o ambiente social ele não oferece esperança, ou não oferece conforto, ou não oferece dignidade, isso tem uma relação também com os pensamentos suicídio. Então, não é só uma questão de transtorno, é uma questão de psicodinâmica emocional, é uma questão também social. Um segundo ponto, suicídio não tem a ver com uma abordagem da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, porque o suicídio, a gente pode pensar que ele é uma abordagem por si só. Todo profissional da área da saúde mental, ele está envolvido com a questão do suicídio. Mas isso não se restringe aos profissionais da saúde mental. A questão do suicídio é uma questão de toda a comunidade, é uma questão que permeia todos os vieses de relacionamentos, todas as instituições, envolve todos nós de uma forma geral. Então, todos nós temos que pensar a respeito do suicídio. Um terceiro ponto, ideias suicidas, pensamentos suicidas, ele pode passar na cabeça de qualquer pessoa quando a situação está muito difícil, muito estreitada e vem aquela vontade de se livrar da angústia e pode vir um pensamento de morte no sentido de sair da angústia. Esse pensamento, essa ideia pode passar na cabeça de qualquer um de nós. O que é diferente de quem chega aos finalmente é que essa ideia vai crescendo, ela vai ganhando forma e a pessoa começa a pensar em estratégias de realizar o ato. Então, no primeiro momento, somente de ter ideia de morrer, pensamento de morrer, isso pode ter uma conexão com a vontade de se livrar daquela situação. Mas isso passa. Pode retornar dali a alguns dias, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, a ideia e o pensamento, e depois passar também. Agora, quando esse pensamento começa a ficar muito forte, começa a se pensar em estratégias, começa a pesquisar coisas a respeito de formas de chegar ao ato, então isso já se torna mais preocupante. Então, esse é um terceiro ponto para a gente se atentar. Quarto ponto, e bem importante, nem toda pessoa dá sinal que ela está pensando em se matar. Esse é um ponto bem importante, porque quando acontece de alguém próximo cometer um suicídio, toda a comunidade, os familiares ficam impactados e a primeira coisa que ocorre geralmente é assim: por que eu não percebi? Por que eu não fiz alguma coisa? Eu poderia ter ajudado. Vem esse sentimento em nós. Isso é muito dolorido na nossa alma quando a gente perde alguém desta forma, porque a gente se coloca nesse lugar e a gente chama a atenção da gente mesmo. Por que eu não vi antes? Aí a gente pode olhar para a situação e conseguir encontrar alguns sinais de que a pessoa vinha já demonstrando, mas quando a gente olha depois e olha com esse olhar, se a pessoa já estava querendo dizer, a gente vai encontrar sempre algum sinal. Mas antes disso acontecer, antes desse ato acontecer, nem sempre fica claro para quem está perto que a pessoa está pensando nisso. Muitas vezes acontece de ser uma surpresa. Então, neste ponto, eu gostaria de destacar isso, que os sinais nem sempre são evidentes. Às vezes são, mas às vezes os sinais não são evidentes. Quinto ponto,
Eu ouço muito algumas pessoas dizerem: ah, a pessoa quer chamar atenção quando ela começa a falar em se matar. A questão de chamar atenção é bem importante. A pessoa encontra na dinâmica psíquica dela uma forma de controlar o outro, a gente poderia dizer até manipular o outro, que a senso comum a gente poderia dizer chamar atenção, mas é algo mais profundo, no sentido dela encontrar nesse ato dela uma forma de se manter conectado com o outro. Pode ser que essa pessoa não se sinta conectada com o outro e ela dizendo que vai se matar ou tentando algumas vezes é uma forma dela manter esse olhar do outro para com ela, uma forma que ela encontra para ter esse controle desse olhar. Só que isso é muito sério e perigoso porque numa das tentativas, né, algo pode dar errado mesmo e acontecer do ato ocorrer. Sexto ponto, é defendido muito uma ideia de que a pessoa tem o direito de escolher viver ou morrer. Esse é um ponto bem importante, porque na grande maioria das situações, a pessoa nem tem condições de fazer essa escolha. Se a gente olhar por uma leitura mais winnicottiana sobre o assunto, existe uma questão do próprio eu que está precisando tanto de ser atendido, de ser visto, de ser olhado. Não é uma questão de amor próprio, não é uma questão de amor a Deus, não é uma questão de precisar ser abraçada, é uma questão mais profunda de constituição de eu. Tem a ver com o próprio self, com o próprio si mesmo, com o próprio eu sou. A pessoa tem esse eu sou tão pequeno porque ele está ainda em fase de construção e é tão insuportável muitas vezes se sentir muito pequeno perante tantas coisas grandes a resolver, que daí a pessoa ela tenta pensar nessa saída pelo suicídio, porque está muito difícil lidar com muitas coisas. Num sétimo ponto, a pessoa sente uma dor psíquica tão grande que para ela está insuportável, parece que não tem fim, que ela não vai conseguir sair daquela situação, ela não consegue enxergar uma saída para ela. Oitavo ponto é a pessoa ter o desejo de estar morto, não por querer estar morto, mas para não estar vivo. Também nessa linha de que esse desejo é um desejo muito ainda assim primitivo, mas tem a ver com as questões de se sentir ainda pequeno para lidar com tantas coisas. Um nono ponto, um desejo, mas lembro que é algo muito assim primitivo de se encontrar com aquela pessoa que já se foi. A ideia, né, de encontrar o outro através dessa atitude de morrer. O 10º ponto é que toda pessoa precisa ser ouvida, toda pessoa precisa sentir que tem alguém que ela pode contar. O trabalho de análise, o trabalho terapêutico é para oferecer esse ambiente para que a pessoa sinta-se acompanhada e sinta-se fortalecendo, se constituindo no próprio eu. Mas a comunidade pode ajudar muito também, pode fazer esse suporte, pode acompanhar, pode ajudar uma pessoa a crescer emocionalmente. Então, não só uma pessoa que demonstra sinais que está pensando em se matar, mas qualquer pessoa. Se a gente olha e vê que alguma coisa está errada ali, se a gente sente dentro de nós que a gente poderia estender a mão, vale muito a gente chegar para essa pessoa e dizer: você quer conversar, você está precisando de ajuda, e a gente caminhar perto, ligar, mandar uma mensagem. Geralmente as pessoas olham e recebem muito esse tipo de atitude. Então, nesse 10º ponto, eu quero deixar aqui essa reflexão para a gente. Toda vez que você sentir que você deve falar para alguém, você quer conversar, faça, porque isso pode ajudar grandemente.